Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem me conhece, muito prazer, eu sou a Gabi, tenho 20 anos e tô no 6º semestre da faculdade de enfermagem e também estou gestante de 25 semanas do bebê Bernardo. A gravidez foi planejada, foi desejada e foi muito sonhada por todos nós estamos muito felizes com a gestação. Mesmo que ela seja no meio da faculdade, essa era a minha intenção mesmo, eu queria me formar com um bebezinho no colo e é isso que vai acontecer. Mas no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como tá sendo a minha experiência na gravidez. Foi um momento que eu sonhei e esperei a minha vida inteira e eu vou contar pra vocês o que mudou no meu corpo, o que mudou na minha rotina, se é tudo o que eu esperava, se tem sido muito difícil. Então, se você quiser saber, é só continuar assistindo. 25 semanas são 6 meses de gravidez, quase 7 meses, e isso quer dizer que eu já estou quase no 3º e último trimestre da gestação. Quer dizer que já tá acabando, falta pouquinho tempo pro bebê estar nos meus braços e eu estou muito feliz e animada. Então eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro e o meu segundo trimestre, qual foi melhor, o que eu senti de sintoma. Então o vídeo tá bem legal. Vou começar o vídeo dizendo que gravidez não é doença como todo mundo diz. Realmente, gravidez não é doença, mas não é fácil conviver com todos os sintomas da gravidez, com as alterações hormonais, com os sintomas que as gestantes sentem. É realmente um momento muito delicado da nossa vida. Muitas mulheres passam por isso, a maioria das mulheres passam, mas não é doença mesmo, só que é muito difícil passar por tudo isso. É um momento delicado que nós precisamos de força, nós precisamos de apoio, nós precisamos fazer exames, ir mais vezes ao médico, nossa saúde fica mais fragilizada. Então, apesar de não ser uma doença, é um momento que precisa de atenção. E sinceramente, é super indelicado falar para uma mulher que gravidez não é doença, porque é ela que tá sentindo dor nas costas, falta de ar, azia. Em um vídeo que eu contei pra vocês como eu descobri a minha gestação, eu cheguei a comentar por cima o que eu senti pra desconfiar da gravidez, então eu vou compartilhar certinho com vocês aqui. A minha menstruação não chegou a atrasar muito tempo, porque como eu estava tentando engravidar, eu já estava de olho no que eu estava sentindo, eu estava de olho no ciclo, porque eu queria estar grávida. Aí no dia 2 de março eu fiz um teste e deu negativo, e eu fiquei arrasada. Coloquei na minha cabeça que eu não estava grávida e nada tirava da minha cabeça que eu não estava grávida. E fiquei esperando a minha menstruação descer, e tinha todos os sintomas de TPM, tinha muita dor de cabeça, sensibilidade nos seios, sentia cólica, sentia alteração de humor. Eu fiquei muito sensível, eu fiquei muito chorona e sentia até cólicas. E nada da minha menstruação vir, ela chegou a atrasar acho que uns 3 dias e eu comecei a ficar com inchaço abdominal, o que é normal também na TPM, mas a minha mãe falou: Gabi, você tá grávida, faz um teste que eu acho que você tá grávida. Eu falei: mãe, não tô, eu já fiz um teste, deu negativo. Mas por insistência eu resolvi refazer o teste, tanto que eu nem tenho um vídeo gravando mostrando a minha reação quando o teste deu positivo, porque eu tinha certeza que não estava grávida. Eu tinha todos os sintomas de TPM. E aí quando eu coloquei o teste, apareceu uma segunda linha, eu falei: oxe, tá certo isso? E tava bem grávida já. Então foi basicamente isso que eu senti nas primeiras semanas de gravidez. Quando eu descobri, eu tava com 3 semanas de gravidez. Então foi só uma TPM, só isso. E o primeiro mês da gravidez foi basicamente isso, sintomas de TPM. Uma coisa que eu percebi também que alterou bastante foi a minha fome. Meu Deus, gente, eu comia o reboco da parede, se pudesse. Eu comia bastante. E eu tive uma gravidez muito abençoada no começo, porque eu não enjoei. Se eu vomitei 5 vezes durante a minha gravidez, foi muito. Eu não vomitava, não enjoava, não passava mal. Eu cheguei a enjoar com alguns cheiros, tipo o perfume da minha irmã, me dava uma ânsia assim, mas eu não chegava a vomitar. E eu também não gostava de comer de manhã. Eu não gostava de tomar café da manhã porque eu acordava com aquele enjoo matinal, mas não era nada surreal. Era bem tranquilo. Tô contando pra vocês a minha experiência, não é assim pra todas as mulheres, mas comigo foi assim. Então foi bem tranquilo.
Outra coisa que alterou bastante no primeiro trimestre foi o sono. Gente, eu sentia um sono surreal. Era muito sono, era sono que não acabava mais. Onde eu encostava, eu dormia. E era sono pesado, não era tipo um cochilinho, eu vou tirar um cochilinho de 10 minutos. Não. Se eu encostasse em algum lugar pra dormir, eu só me acordava depois de 2 horas e ainda me chacoalhando, jogando água em mim, porque nada tirava o meu sono. Eu podia dormir a tarde toda, que à noite eu dormia bem também. Então, como eu tava trabalhando e estudando no primeiro trimestre, foi bastante puxado. Eu vivia cansada, vivia fadigada, porque não tinha tempo de sono que passasse esse cansaço. No primeiro trimestre também eu notei que meu cabelo ficou um pouco mais oleoso e o meu rosto também. Eu nunca fui uma adolescente que tinha espinhas, mas o meu rosto ficou com algumas marquinhas aqui embaixo, acho que era espinha em questão hormonal, não sei. E não me incomodava, mas eu me sentia muito feia no primeiro trimestre. Eu não queria nem passar perto do espelho, porque na minha cabeça eu ia engravidar e eu já ia me sentir grávida, eu já ia me ver grávida. A barriga já ia começar a aparecer, mas não foi bem assim que aconteceu. As minhas roupas foram parando de servir logo no primeiro trimestre, porque a minha barriga foi inchando, mas eu ainda não parecia grávida, parecia que eu não tinha usado o banheiro por uma semana, sabe? Parecia que eu tava com verme na barriga, com cocô. Então eu não me sentia bem, eu me sentia muito feia. E por estar com algumas espinhas, por estar com o cabelo mais oleoso, eu me sentia muito feia. E como eu disse, eu também tinha bastante sono, então eu fiquei com bastante olheira e isso me incomodou bastante. Mas durou por pouco tempo, durou só uns 2 meses. Outra coisa que eu percebi que mudou bastante durante a gestação foi a minha imunidade. E isso não só durante o primeiro trimestre, durante o segundo também. Tô percebendo isso até agora. Eu descobri minha gravidez em março e, como eu falei pra vocês, eu tava estudando. E eu faço faculdade em Santos, que é uma cidade que chove muito. Então eu peguei bastante chuva nesse mês de março e abril. E toda chuvinha que eu pegava era um resfriado, era uma gripe, era uma dor de garganta, uma dor de ouvido. Gente, a minha imunidade nunca foi boa durante a minha vida inteira. Só que na gravidez ela piorou muito. Qualquer coisinha, uma friagem que eu pegava, eu já ficava resfriada, já ficava gripada, foi horrível. Então, assim, eu passei praticamente um ano inteiro com o nariz escorrendo e com a garganta doendo. E isso me incomodou bastante, porque eu já tinha a indisposição normal da gravidez e ainda tinha a indisposição da gripe, do resfriado, então eu vivia acabada. E o que mais me incomodou durante a gravidez, e isso perdura até agora, foi a questão da memória. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acho que meu cérebro foi inteirinho pro meu bebê, porque ele virou uma azeitona, eu não consigo mais lembrar de nada. E por estar estudando, eu precisava da minha memória. Eu precisava conseguir estudar, eu precisava conseguir me concentrar, mas quem disse que eu conseguia? Não conseguia. Então, isso me atrapalhou bastante e até me deixou desanimada com a faculdade, porque não tinha Cristo que me fizesse lembrar que no dia seguinte eu ia ter prova. Tanto que teve um dia que eu ia ter prova e eu falei para as minhas amigas que eu ia faltar. Elas falaram: Gabi, você tá louca, hoje tem prova. E eu não estudei pra prova porque eu não sabia que tinha prova. E eu sempre anotava tudo certinho, mas a minha memória ficou muito ruim. A memória, a concentração, e eu sempre fui muito boa nisso, então foi uma das coisas que mais me chateou durante a gravidez. Ainda no primeiro trimestre, eu comecei a tomar várias vitaminas que as grávidas tomam. Eu comecei a tomar vitamina D, comecei a tomar ácido fólico, comecei a tomar ferro e polivitamínico. E vitamina D, não sei se eu já falei. Ó a memória de grávida. Então, isso me ajudou bastante com as minhas unhas. Isso daqui eu cortei na semana passada e ela já tá grandinha. O meu cabelo começou a crescer bastante, eu até cortei ele já. E deixou meu cabelo muito brilhante, meu cabelo muito macio. Isso foi bem legal da gravidez, porque eu nunca tive o cabelo tão bonito, as unhas tão bonitas. E depois que as espinhas saíram, eu também nunca tive a pele tão bonita. Eu tenho cuidado bastante da minha pele, passado protetor solar, mas a minha pele sempre foi boa, nunca tive muita espinha, mas o meu rosto tá com um brilho, um aspecto de bonito, sabe? Isso me agradou bastante.
E pra mim, o momento mais esperado da gravidez foi o segundo trimestre, porque depois do terceiro mês, diminui muito o risco de aborto espontâneo, a gente começa a sentir o bebê mexendo, a barriga começa a aparecer, então a gente se sente grávida, a gente começa a se sentir mãe, a gente começa a comprar o enxovalzinho, a gente já sabe o sexo do bebê, então foi um momento muito especial na minha vida e na gravidez. Então, quando chegou o segundo trimestre, as coisas começaram a melhorar. Algumas coisas nem tanto, como eu falei pra vocês, a minha memória de grávida continua ruim até agora. Esse negócio de memória de grávida é verdade, porque eu não lembro de nada. Eu tenho que ficar anotando tudo. Esse quadrinho que tá aqui atrás vive cheio de recado, porque senão eu esqueço. Eu tenho um bloco de notas no meu celular que também vive cheio de recado pra eu não esquecer. As coisas mais importantes eu anoto. Isso é, quando eu lembro de anotar. Mas voltando, segundo trimestre foi o melhor de todos. Logo no comecinho do segundo trimestre, eu comecei a sentir o meu bebê mexendo e isso foi muito importante pra mim, porque eu passei a minha vida inteira sonhando com esse momento, imaginando como que deve ser um bebê chutando dentro de mim. E eu não tenho palavras pra descrever pra vocês como é maravilhoso a sensação de saber que tem 2 corações batendo dentro de mim, que eu tô gerando uma vida e que logo logo meu bebê vai sair. Eu fico até emocionada porque é realmente muito lindo. Eu vivi a minha vida inteira esperando por esse momento e foi muito mais lindo do que eu posso imaginar. E o que mudou no meu corpo no segundo trimestre? Eu percebi que o meu seio aumentou, não só o seio, a auréola aumentou, o bico do meu seio aumentou e é nesse trimestre que começa a produção de leite materno. Então, às vezes eu vou tirar meu sutiã e eu percebo que vazou um pouquinho, é uma coisa assim, uma gotinha, sabe? Mas eu já sinto diferença no peso do meu seio, eu sinto que às vezes ele sai líquido, né? Ele sai aquele colostro que é o primeiro leite. Isso também é bem importante. E como a minha pele tá esticando, a pele do seio, a pele da barriga, eu comecei a sentir bastante coceira na pele também. Eu tenho passado muito óleo e por enquanto não tive nenhuma estria, nem no quadril, nem na barriga, nem no seio, não tive nenhum tipo de estria até agora. E isso me preocupava bastante, porque estria mexe muito com a minha autoestima. Eu já tenho algumas no quadril e com essas eu não me importo, mas eu acho que eu ficaria um pouco chateada se aparecesse estria na minha barriga. É claro que não é o fim do mundo, eu tô gerando uma vida, eu entendo. Mas se eu tivesse a opção de não ter estria, eu escolheria não ter. Eu tô me cuidando pra não ter e até agora não apareceu nenhuma. Outra coisa que mudou um pouquinho também, eu percebi que a minha axila ficou um pouco mais escura. Pouca coisa, uma mudança sutil, mas eu percebi isso também. E conforme o bebê foi crescendo, ele foi ficando sem espaço, porque meu bebê já tá grande, ele tá com mais ou menos 30 centímetros. Isso é bem grande. E ele vai ficando sem espaço, então vai pesando no quadril. Aquele osso da pelve, eu sinto bastante dor nele. E dor nas costas. Sempre tive dor nas costas a minha vida inteira, porque eu tenho escoliose, que é uma alteração na coluna. Ele é um S, a minha coluna. Então eu tenho sentido bastante dor na lombar. Principalmente agora. Tem vezes que eu vou dormir chorando de dor. E não tenho que passe, eu faço exercício de alongamento, tentei fazer pilates pra grávida, mas acabei não gostando. Só que é uma coisa que eu vou ter que conviver com isso agora, eu tenho tentado de tudo pra amenizar. Eu tenho recebido muita massagem, a minha mãe me ajuda, a minha irmã me ajuda com bastante massagem. Isso tem colaborado pra diminuir a dor, mas mesmo assim, eu convivo com dor 24 horas por dia na coluna e no osso do quadril. No segundo trimestre também mudou muito o meu sono. O que eu falei pra vocês que no primeiro trimestre eu dormia muito, no segundo eu não tô dormindo nada. Não tenho o que me faça dormir. Eu fico muito ansiosa. Isso é normal da gravidez, o meu médico me falou que no segundo trimestre as mulheres geralmente ficam mais ansiosas porque falta menos tempo pro bebê nascer. Tem a preocupação de comprar o enxoval, tem a preocupação de pensar, ai, será que eu vou dar conta? Será que vai ser fácil? Como será que meu bebê vai ser? E também o seu organismo te prepara para ser mãe. Quando a gente é mãe, o nosso sono é muito mais leve.
Qualquer coisinha a gente já acorda e eu tenho percebido isso durante a gestação, já no segundo trimestre. Então eu tô tendo bastante dificuldade pra dormir e isso começou junto com o segundo trimestre, sabe? Os 3 meses começaram e meu sono já foi diminuindo. Na semana passada eu não dormi nada. Eu vivia me arrastando pelos cantos da casa porque eu tentava dormir, eu tentava de tudo. Música relaxante, tentava chá, tentava leite quente antes de dormir, mas realmente foi uma semana bem difícil. O meu apetite também mudou agora no segundo trimestre. Eu tenho comido um pouquinho menos do que eu comia e semana passada eu também tive problemas com isso. Semana passada foi muito difícil de comer. Tudo que eu colocava na minha boca me dava ânsia e eu não conseguia comer. Só que agora deu uma melhorada. Eu tenho comido menos, mas ainda tenho comido bem. Tenho me esforçado pra isso. Eu acho que outra parte ruim do segundo trimestre, além da dor constante na coluna, foi a anemia que eu acabei desenvolvendo, mesmo tomando suplemento de ferro. Quem me conhece sabe que eu sou vegetariana. Eu não como carne há mais ou menos 8, 9 anos. E eu nunca fui muito fã de carne. E quando eu parei de comer, eu sempre falei, eu nunca vou voltar a comer. Só que quando eu percebi que eu estava anêmica, que eu fiz os exames e deu anemia, eu fiquei arrasada, porque é uma sensação de impotência, de não estar conseguindo suprir as necessidades do bebê. Então eu me senti horrível, eu me senti a pior mãe do mundo e o bebê nem tinha nascido ainda. Então eu falei, doutor, que é o meu obstetra, será que eu preciso voltar a comer carne? Porque eu faria de tudo para manter o meu bebê saudável. Eu não queria voltar, mas se fosse preciso, eu voltaria sim e não reclamaria. E ele falou, não, Gabi, não tem problema, eu vou te encaminhar para uma nutricionista e aí ela vai te passar uma dieta. E é normal desenvolver anemia durante a gravidez, porque a reserva de ferro que a gente tem no nosso organismo, o bebê pega. O bebê pega para se desenvolver porque ele precisa disso. Por isso que é muito importante que a gente reponha as vitaminas. Então, todos os dias eu tomo várias vitaminas. Atualmente eu tô tomando polivitamínico, vitamina D e o ferro. São essas vitaminas que eu tô tomando até hoje, nas 25 semanas. E eu tô fazendo acompanhamento com a nutricionista, tô tentando cuidar da minha dieta. Como eu falei pra vocês, tá um pouquinho difícil pra comer porque os enjoos voltaram, os enjoos matinais. E eu acredito que pelo bebê tá grande, ele tá apertando os meus órgãos e tá apertando o meu estômago também. Então, isso me dá falta de apetite, porque se tem alguma coisa apertando o meu estômago, ele vai ficar menorzinho. Então, isso afetou bastante. Hoje em dia, a minha anemia tá controlada. Não chegou a ser uma anemia, foi uma deficiência de ferro que nós estávamos suprindo, nós estávamos cuidando. Tô fazendo acompanhamento, tô me cuidando direitinho. Só que antes de descobrir a anemia, eu tô fazendo exames de sangue cada 3 meses. Antes de descobrir que eu estava pré-anêmica, eu tava sentindo muito mal-estar. Eu tava sentindo tontura, fraqueza, moleza, fadiga, cansaço. Tava sentindo sintomas realmente da anemia. Isso tava me incomodando bastante. Eu cheguei até a ficar preocupada. Por isso que o médico pediu esse exame e constatou anemia, que hoje em dia tá bem melhor, graças a Deus. Ah, e outra coisa que eu tenho sentido desde o primeiro dia da gravidez, azia. Gente, a azia, ela não me abandona. Eu já sentia antes de engravidar, tanto que o meu médico tava desconfiando de gastrite nervosa. Eu ia até fazer uma endoscopia, só que como engravidei não posso fazer. Só que eu sinto muita azia. Eu sei que não tem nada a ver, mas as pessoas falam que quanto mais azia você sente durante a gravidez, mais cabelo seu bebê vai ter quando nascer. Então, meu bebê vai ter uma peruca, porque todos os dias eu sinto azia. E é uma azia diferente de grávida, é uma azia que parece que você vai cuspir fogo a qualquer momento. É uma azia muito, muito forte. Parece que furaram o seu estômago e vazou ácido, suco gástrico pelo seu corpo inteiro. Porque arde tudo, não arde só o esôfago, arde tudo, arde tudo. Também tive bastante pressão baixa durante a gravidez. Por eu ser nova, é normal que a minha pressão seja um pouco mais baixa, é meu primeiro filho, e também aumenta a quantidade de sangue no nosso corpo, os nossos vasos ficam mais largos, por assim dizer.
Então é normal que a nossa pressão caia um pouco, porque a gente tá dividindo o sangue não só pro nosso corpo, mas pro corpo de uma criança, entre a placenta. Então a gente precisa irrigar esse bebê e é normal que a pressão caia. Só que a minha caiu bastante. Tiveram dias que a minha pressão chegou a ficar 8/5 e eu já sentia mal-estar. Me dava tontura, fraqueza, e isso não por conta da anemia, mas por conta da pressão baixa. Então o médico pediu pra eu ficar de olho e pediu pra eu fazer repouso também, sempre que possível, levar as minhas pernas, deitar com as pernas pra cima, porque isso ajuda a regularizar a pressão, ajuda no retorno venoso e arterial, então isso me ajudou bastante, mas tô convivendo com isso até agora. O médico falou também que vai melhorar no próximo trimestre, porque eu vou ter retenção de líquido, então vai ajudar um pouco a pressão a aumentar um pouquinho. Também percebi de forma bem sutil que eu tô ficando com cara de grávida. Tô ficando com cara de mãe. Eu percebi que meu nariz tá ficando inchado, o meu rosto tá ficando inchado e os meus pés também. Bem pouquinho ainda porque eu estou entrando no terceiro trimestre, mas já percebi uma leve diferença. Outra coisa que mudou bastante no meu corpo na gravidez foi a barriga, né? Não preciso nem falar nada, essa cresceu bastante. Olha o tamanho que o bebê tá. Eu tô no 6º mês da gravidez, quase 7º, e ganhei 9 quilos. Mas eu não engordei nada além de barriga. O meu braço continua fino. Eu continuo com o mesmo corpo de antes, porém bem barriguda. Ontem eu fui pra cidade comprar algumas coisinhas pro bebê e a moça falou: "Nossa, mas você já tá pra ganhar?" Eu falei: "Não, falta ainda, vou ganhar só no comecinho de novembro." Ela falou: "Mas são gêmeos, sua barriga tá muito grande." Ganhei 9 quilos de barriga, então isso também interferiu bastante na dor na coluna e no peso que eu sinto no quadril. E pra terminar, o que mudou muito em mim na gravidez foi os meus pensamentos, a minha consciência e o tamanho do meu coração. Gente, eu amo tanto essa criança que parece que é um amor que vai me rasgar. É um amor que me consome. Eu não sabia que eu era capaz de amar tanto alguma coisa ou alguém que eu nem conheço. Eu não sabia que eu era capaz de guardar tanto amor dentro de mim. As pessoas falam brincando: eu tenho coração de mãe, cabe todo mundo. Gente, coração de mãe é enorme. É enorme porque parece que cada dia que passa eu amo mais essa criança, eu amo mais o meu Bernardo. E é uma sensação maravilhosa. Apesar da gravidez ser difícil, eu não romantizo a gravidez. É um momento bem delicado da vida, é um momento difícil que você precisa de apoio, que você quer estar perto das pessoas que você ama, que você tá com medo porque vai tudo mudar na sua vida. Você passa por um processo de luto porque você, não importa o quanto você queira ser mãe, você vai ser mãe pra sempre, você nunca mais vai ser só você, você nunca mais vai conseguir pensar só em você, porque tudo que você fizer vai interferir na vida de um serzinho inocente. Então, você precisa pensar 1000 vezes antes de agir. Às vezes eu me sinto culpada porque meu bebê tá dentro de mim ainda. E às vezes eu me sinto triste, às vezes eu me sinto ansiosa, me sinto com raiva. Qualquer sentimento negativo que eu tenha, eu me sinto culpada porque o meu bebê tá sentindo também. Então eu não vejo a hora de que o Bernardo saia e venha pros meus braços e que os meus medos voltem a ser só meus. Porque eu não quero que ele tenha que sentir nada do que eu sinto, nada negativo. Porque o meu bebê só me trouxe alegria, ele só me trouxe felicidade, só me trouxe amor, só me trouxe luz na minha vida. E é o momento mais lindo. É o momento mais lindo que eu já vivi. Eu nunca imaginei que eu pudesse amar tanto alguma coisa. Vocês não têm noção de como é esse amor, de como é maravilhoso viver com isso, gente. Acompanhar o crescimento da barriga, acompanhar o bebê crescendo nos ultrassons, ele ganhando peso, de você ser mimada por todo mundo te elogia e passa a mão na sua barriga. Vocês não têm noção, não tem preço. Eu tô tão feliz, eu nunca imaginei viver um amor assim. As pessoas falam: você só vai entender quando você for mãe. Gente, é verdade. Tem muita coisa que você só vai entender
quando você tiver um filho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês gostem de mim e do meu conteúdo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like, um comentário, que eu sempre respondo todos com muito carinho e fico muito feliz com cada um. Me acompanhe nas redes sociais que estão sempre aqui na descrição do vídeo. Para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, todos os vídeos novos. Pretendo sim voltar a ficar mais presente aqui no canal. É que tem bastante coisa acontecendo, eu tô terminando o enxovalzinho do B ainda, e agora eu vou voltar pra faculdade. Então tô tentando fazer tudo, dar conta de tudo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E é isso. Um beijo e até a próxima.